Viagem de 5 dias por meio mundo para chegar ao Brasil durante a crise de 2020, do sul da Suécia para Estocolmo, depois Amsterdã, seguindo para Lisboa, em seguida São Paulo, agora em Curitiba, nossa casa em Joinville e de quarentena em Balneário Camboriú. Fala pessoal, aqui é o Lutz, ali a Rafa. Hoje é dia 28 de maio de 2020 e é o nosso último dia aqui na Suécia. A gente está partindo hoje para uma longa aventura de volta ao Brasil. A gente está deixando o apartamento que a gente viveu aqui por um ano, que nos trouxe bastante felicidades. E é isso, agora é partir para a aventura. Valeu! Tchau, apartamento. Até mais. Valeu. Deixando a chave na caixa de correio. Para vocês verem, a gente está levando 115 quilos de bagagem. O porta-malas é grande, mas está cheio. Então, por isso que eu digo, vai ser uma aventura. Último dia de Suécia, com céu azul, sol, chegando o verão e a gente está indo pro inverno no Brasil. Valeu! Então agora a gente está pronto para viajar, já está tudo setado aqui, GPS. A gente está indo de Höganäs, aqui no sul da Suécia, para Estocolmo. São 597 quilômetros, a gente chega lá provavelmente às 2h20 da tarde, mais ou menos. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai agora se concentrar aqui na função de dirigir. Valeu!
Chegamos aqui em Estocolmo, Arlanda, no hotel. Agora fazer o check-in, tirar toda a bagagem e é isso, descansar um pouco. Até depois. A gente tá no hotel aqui em Estocolmo. Rafa tá com frio. Olha o que eu vi aqui na parede do hotel. Um T6, a T6. Lembro do circo aéreo Onyx de Joinville. Agora são 15 para as 4 da tarde e só nos resta descansar, jantar, descansar de novo e amanhã de manhã ir para o nosso primeiro voo, que é Estocolmo, Amsterdã. Depois mais alguns voos até o Brasil. E no hotel, todas as recomendações do coronavírus. Esse hotel aqui fica bem pertinho do aeroporto, a 5 minutos de carro até o terminal de embarque. Mas vocês vão ver como tá vazio esse aeroporto, esse hotel. Deve ter uns 10 carros parados só. E normalmente é lotado. Tava falando com o pessoal da Hertz agora e falaram que a Hertz diminuiu em 90% o movimento de aluguel de carro aqui em Irlanda. Então, aqui tá tudo porta automática para ninguém ficar encostando na porta, na maçaneta. Então, pessoal, apesar da Suécia ser um país menos neurótico com essa pandemia, mas mesmo assim os cuidados estão sendo tomados. Vocês podem ver o hotel aqui, deve ter uns 100 quartos e olha só o tamanho do estacionamento, do hotel. E olha a quantidade de carro estacionado aqui. Movimento normal do aeroporto aqui, a cada 2 minutos dá para escutar um avião pousando, decolando. Agora a gente está aqui há 1 hora mais ou menos. Eu vi 2 aviões pousando, então o movimento está bem baixo. Vamos descansar um pouquinho. Hora de acordar. 6h44 da manhã, nosso segundo dia de viagem. Nossa viagem vai demorar 5 dias até o Brasil, então hoje é nosso segundo dia de viagem. Hoje a gente sai de Estocolmo e vai para Amsterdã. Esse é o nosso destino de hoje. Então acompanhe a gente. Valeu! E aí, primeira vez usando máscara. Olha, é um negócio bem estranho. Aqui a gente não precisava usar máscara, mas a partir de agora no aeroporto até o Brasil
tem que usar máscara direto. Isso aí, último dia de Suécia. Aqui, 115 quilos de bagagem. Aeroporto agora, transfer. Lá atrás, o porta-malas é só nossa mala, só nós dois no transfer. Mais ninguém. Esse transfer aqui são de 2 hotéis, só que só tem a gente viajando. A gente vai passar agora no, eu acho que é o único hostel no mundo dentro de um 747. Aí pra quem vier como quiser ficar num hostel dentro de um 747, é esse aí o lugar. Pessoal, esse é o aeroporto Arlanda em Estocolmo, para vocês verem como tá movimentado. Olha só. Aqui no desembarque dos transfers não tem ninguém, só eu e a Rafa. Eu vou virar aqui para vocês verem. Aqui não tem ninguém. Tá vazio, vazio, vazio. Não tem carro nenhum passando no desembarque. E é isso. A gente vai fazer o check-in agora. Tá fazendo o check-in dela. Aí a Rafa conseguiu imprimir as etiquetas dela de bagagem, porque só vai até Amsterdã. E eu vou ter que ir no guichê da KLM pra entregar minha mala, pra fazer etiqueta até Lisboa. Prontinho, malas da Rafa etiquetadas. E aí, o que acham do aeroporto? Cheio, vazio. Tem que esperar para abrir o guichê da KLM, então a gente vai dar uma voltinha aqui pelo aeroporto. Mostrando agora um pouquinho do aeroporto Arlanda. As lojas fechadas, lanchonetes, restaurantes. Isso aqui tudo é cheio de gente, ainda mais numa sexta-feira de manhã. Tá todo mundo indo e vindo. E aqui para vocês verem, hoje essa é a escala de voos que partem de Estocolmo. Não tem nem metade de uma tela. E esses são os voos que chegam em Estocolmo também, metade de uma tela. A maioria dos voos internos aqui da Suécia e alguns internacionais. Sinceramente nunca vi tão vazio. Não parece um apocalipse zumbi. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Agora passamos no raio-x e indo pro portão de embarque. Vamos lá. A Rafa já tá olhando o free shop aqui. Então, pra quem gosta de free shop, eu sempre passo reto aqui, mas a Rafa acho que gosta bastante de maquiagem, perfume. A Rafa tá apaixonada pelas lembrancinhas da Suécia aqui. Cookies, chocolates, nas latinhas. Agora todo mundo usando máscara aqui para embarcar o voo. É que tem bastante gente no voo. Vai ter umas 50 pessoas, talvez. Aqui na KLM estão embarcando primeiro as janelas
assentos A e F. Então a Rafa é janela. Isso é embarque da atualidade. Embarcando agora para Amsterdã. Último dia aqui na Suécia. Todo mundo usando máscara. Vou usar minha máscara agora. Isso aí. Deixando a Suécia por enquanto. A Rafa já tá lá dentro. You said it was the last time, but you keep coming back to E olha quem tá aqui. E os voos agora não, pelo menos na KLM, não tem ninguém no assento do meio, será? E o serviço de bordo também está reduzido e já vem dentro de uma caixinha todo o nosso lanche aqui. Chegamos agora em Amsterdã. Primeiro voo da viagem completo. Legal, hein? Pedalando para carregar o celular. É bom respirar sem a máscara. Só a Rafa vai pegar a bagagem porque a minha já foi despachada para Lisboa. Ó, como estão posicionados os carrinhos separados. Agora a gente vai dar uma passeada por aqui e ver o transfer pro hotel. A loja da Rafa, ó. Loja de bugiganga. Eu tenho café. Vai gastar os euros.
Tô usando a Rafa aqui como meu escudo, mas eu tô filmando essa loja aqui. Olha só que interessante. A pessoa entra, pega o que quer comer, vai nessas máquinas aqui na frente, escaneia, paga e vai embora. Não tem ninguém na loja. Tem um funcionário, mas não tá nem por ali. Imagina. Show, né? Fora do aeroporto. Amsterdã. Ah, já tá um verão aqui. Saí da Suécia. Europa Central já tá fervendo no quase verão. Esperando aqui o transfer do hotel. Faltam 5 minutinhos para chegar. A gente vai pro hotel descansar. E aí, ó, sem movimento nenhum. E aqui estão as tabelas dos horários de todos os hotéis que tem transfer. Você não precisa ligar no celular por telefone deles, mas tem uma intercomunicador aqui com todos os hotéis, só apertar e já fala com a recepção e eles enviam o transfer. Depois de mais um dia de viagem, agora são 5 da tarde aqui em Amsterdã. A gente chegou no hotel. Eu tô cansado, bastante cansado. Tem que descansar porque amanhã tem que tomar café às 5h30 da manhã para sair às 6. Vai ser corrido. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Bom dia, pessoal. Hoje já é o terceiro dia de viagem. Agora são 5h10 da manhã. Estou me preparando para ir para o aeroporto para pegar meu voo para Lisboa. A Rafa vai ficar aqui um pouquinho. E o voo dela sai de Amsterdã direto para o Brasil hoje à noite. Isso aí, daqui a pouco a gente tá voando. 5h30 da manhã, a gente tá aqui para tomar café. Olha só que lugar legal. Cheio de verde, mas tá tudo preparado para distanciamento social. Até mesmo para as mesas individuais tem 1,5 m de distância entre uma pessoa e outra. Agora a Rafa tá vindo com o cappuccino dela. Aqui tá o nosso café. Preparado já individualmente. Não tem buffet, nada. Agora indo pro transfer. A Rafa vai ficar, vai dormir até meio-dia e daí às 4 da tarde ela vai pro aeroporto para pegar o voo dela. Ainda. Vou esperar agora o meu transfer e partir. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. E agora, 5 minutos depois, já tô aqui no aeroporto de Amsterdã, agora sozinho. Tô triste porque a Rafa não tá aqui comigo, mas a gente não conseguiu ir pro Brasil no mesmo voo. Então, encontro ela daqui a um dia, lá em São Paulo. Wanna go? Calling sick in the morning, baby don't leave. Chegando nos guichês da KLM aqui, só refazer meu check-in na máquina para pegar meu ticket. Tudo fechado. Quase sem ninguém no aeroporto. Indo já
já pro portão de embarque. Então, vocês podem ver todos os corredores bem vazios. Bem pouca gente. Por enquanto, essa hora da manhã está bem tranquilo o aeroporto. 36 minutos depois que eu saí do hotel, já fiz o check-in, já fiz o transfer, já fiz o check-in, já passei na segurança e agora falta só uns minutinhos para chegar no portão de embarque. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking. Então, como não tem muito voo, a KLM está concentrando todos os aviões num ponto do aeroporto para facilitar a logística deles também. Windows down, we sing along. The summer night has just begun. E aí tá o voo. Let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that. Cheguei em Portugal agora, Lisboa, são 11h03 da manhã, horário local. E olha, todos os aviões da TAP parados. They don't need to know we're out here wild and free. Vamos dar uma saidinha aqui do aeroporto, ver o que está acontecendo ali fora. Vamos ver como está a situação. Não é só na Suécia, na Holanda, tá tudo vazio. I don't wanna go. E adivinhe qual é o único restaurante que está aberto aqui em Lisboa, no aeroporto? McDonald's. Mais um dia comendo McDonald's. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that. E esse é o nosso avião de volta para o Brasil. Nosso não, meu, né? Que a Rafa vai voltar de KLM. O nome desse avião é João dos Passos. Transformaram o João dos Passos em João dos Passos, mas tudo bem. E aí está, portão de embarque, Lisboa, São Paulo, Guarulhos. Depois de 13 meses na Suécia, voltar um pouquinho para o Brasil. Embarcando para o Brasil agora. Embarquei já, fileira 15H. E o avião é o Airbus A330neo. Vamos lá, vamos ver como vai ser esse voo. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So
tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. Chegou a refeição aqui. A gente tem bacalhoada, queijo, pão, manteiga, bolacha, água e sal e bolinho de fubá. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't. Isso aí, cheguei no Brasil. Favorite song. Turn it up, windows down. Pessoal, cheguei em São Paulo, tô no aeroporto de Guarulhos, Terminal Internacional. São 10h10 da noite e vou aguardar o voo da Rafa chegar pra gente dar continuidade na nossa aventura. Olha só como tá o aeroporto de Guarulhos agora. Tá um deserto, né? Que tristeza isso aqui. E aí, olha só o acesso pro Terminal 2 de Guarulhos. Esse é o aeroporto mais movimentado do país. O negócio agora é esperar a Rafa para amanhã, nosso quarto dia de viagem, até chegar em casa. Continuando o passeio aqui por Guarulhos, para mostrar um pouquinho como está o aeroporto e a área de embarque do Terminal 2. Esperando a Rafa aqui no aeroporto de Guarulhos, na praça de alimentação. Vai demorar algumas horinhas ainda para ela chegar. Enquanto isso, estou assistindo aqui YouTube, canal do Matias Tartieri, Volta ao Mundo a Pé. Isso aí, Matias. Estamos queimando nessa barraca já. E agora são... Não, agora é 00:38. Isso aí, valeu. When we wake, hear the birds and see. Esperando a Rafa chegar, o avião já pousou, agora só falta sair. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Rafa tá chegando. Tudo bem?
hard times. You and I can weather any storm. Hoje é dia 30, não, hoje é dia 31 de maio, nosso quarto dia de viagem. A Rafa acabou de chegar e a gente está indo fazer o check-in para mais um voo, agora para Curitiba. Well, you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the Isso aí, a Rafa chegou. Eu tô sem máscara porque senão a Rafa não vai me entender. Fez um bom voo. Que bom. Agora falta um só. Um dia inteiro aqui e mais o último voo. Ai, ai, agora indo até o check-in da Gol. Não é nem 6 horas da manhã ainda, provavelmente não vai ter ninguém lá, porque o primeiro voo da Gol saindo aqui de São Paulo hoje é a 1 da tarde. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, ó, uma das maiores companhias aéreas do Brasil. O primeiro voo, meio-dia. Então a gente vai ter que esperar. Agora são 5h32 da manhã. Vai ter que esperar bastante, porque o nosso voo é só às 10 horas da noite para Curitiba. Passar o dia inteiro aqui em Guarulhos. Que legal. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. Não dá nem pra tomar um cafezinho, que também tá fechado. Normalmente é 24 horas, mas na crise tudo fechado. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. Fazer o quê? Comer. Vamos comer então. Achar alguma coisa pra comer. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Isso aí, agora voo de Guarulhos para Curitiba.
Conseguimos fazer o check-in antecipado. E agora esperar mais 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 4 horas e meia até o nosso voo. É isso aí. Aqui é o Terminal 2 de Guarulhos. E aqui está nosso último voo. São Paulo, Curitiba. Mas amanhã continua a viagem até em casa. Quarto dia de viagem e a gente tá bem cansado agora. Não tem fome, não tem nada. A gente só quer tomar um banho, deitar, dormir e descansar um pouco. Vamos lá, Rafa. Último voo agora. Vamos lá. Enfim, chegamos em Curitiba. Eu só acordei quando o avião pousou, nem vi o avião decolar. Tô muito cansado. Agora a gente tá indo pro hotel descansar. Valeu, esse é o final do quarto dia de viagem. Pronto. Chegamos no hotel. Agora é banho e descansar. Amanhã é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020 e a gente continua a viagem. Valeu! Bom dia, pessoal! Hoje é dia 1º de junho de 2020 e esse é o nosso 5º dia de viagem. E a gente chegou ontem à noite, 11 e pouquinho da noite em Curitiba. A gente ficou aqui num hotel para descansar um pouco, para poder dirigir hoje para Joinville e visitar nossos pais, mesmo que seja à distância. E depois a gente vai deixar as nossas bagagens em casa e partir para Balneário Camboriú para ficar de quarentena. É isso aí, agora a gente vai descer para tomar um café da manhã reforçado, que a gente merece também. Valeu e até depois. Aqui o café da manhã. A Rafa tá só no primeiro pratinho ali, mas eu já vim preparado e não tem coisa melhor que um café da manhã brasileiro, né? É isso aí, aproveitar um pouquinho agora. Valeu. Esse é o 5º prato da Rafa já. Não, brincadeira. É o 2º só. Olha a destruição do café da manhã. Comer faz bem e deixa a gente feliz. E aqui a vista de Curitiba. O clima tá bom, 20 graus. E daqui a gente já parte direto para Joinville. Prontinho agora, todas as bagagens prontas, a gente vai começar a descer e carregar o carro. Vai para Joinville, vai deixar algumas coisas na casa da Rafa e algumas coisas na casa dos meus pais, porque o meu apartamento está alugado, então não tem onde ir, pra gente ir na quarentena, então a gente alugou um apartamento em Balneário para ficar na praia, mais tranquilo e dar uma descansada aí. Agora sim, pronto para partir, carro carregado, fazer o check-out e partir para Joinville. E como não poderia deixar de ser, já avisaram pra gente que Joinville tá chovendo bastante, então vocês sabem, né? Vindo do norte pro sul, Joinville é a primeira chuva à esquerda, vindo do sul pro norte,
Joinville é a primeira chuva à direita. Então, é isso aí, voltando para casa no melhor estilo Joinville, com muita chuva. Dizem que chuva é sorte, então a gente vai ter bastante sorte, porque amanheceu com sol, mas agora olha só o tempo como tá escuro já. Só vou mostrar para vocês aqui, aberto, como que tá o meu velho carro de guerra. Já viu bastante bagagem aqui dentro, mas hoje tá socadinho, socadinho. Vamos ver, mas vai longe, olha só. Não cabe mais nada atrás, então só eu e a Rafa, nossas bagagens e acabou. Agora, saindo de Curitiba, estamos em São José dos Pinhais, pegando a BR-101, que é a BR-3 alguma coisa aqui no Paraná, e lá em Santa Catarina é a BR-101, mas enfim, é a mesma estrada que segue para Joinville. Então a gente está seguindo em direção à chuva. Melhor recepção impossível em Santa Catarina. Olha a chuvinha. Fiquei com calma. A estrada aqui da serra é perigosa, então a gente tem tempo e vai com calma e tranquilo. Uma das mais perigosas serras aqui do sul do país para caminhão e para automóvel. Aí sempre tem acidente e com chuva é pior ainda, então todo cuidado é pouco. Agora a gente está passando numa das áreas mais perigosas aqui, cheia de curva e óleo na pista, aquaplanagem, então com bastante movimento de caminhão. Passamos a fronteira, a divisa entre Paraná e Santa Catarina, enfim, Santa Catarina agora. E aí, Rafa, tu acha que nossas mães estão nervosas para receber a gente hoje, depois de tanto tempo? Eu acho que a minha mãe vai chorar. Com certeza. É. Vamos ver. Agora a gente vai passar por Piraberaba, que é um distrito de Joinville, e à direita aqui, onde a Rafa está filmando, é a Serra Dona Francisca, onde vai para São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mata. But I'm never giving up on you.
chegando. E chegamos em casa. E a distância aqui. E a gente chegou. Chegamos em casa, apesar da distância. Valeu. Não, mas você fica... A tua mãe. Tu vai ter nada. Tu quer ficar aqui? Nós vamos ter que ficar longe. Assim pode? Tá bonitona. Pronto, agora já falamos com os pais da Rafa. Carregamos mais coisa no carro. E agora indo para Balneário Camboriú ficar em quarentena. Vamos em Balneário. Seu destino está à direita. Tá gravando. Então, chegamos aqui no nosso apartamento da quarentena. Chegamos ontem no Brasil, depois de 5 dias viajando. E só para deixar todo mundo tranquilo que a gente vai fazer a quarentena aqui e que a gente não está expondo a risco nem a nós, nem a ninguém mais ao nosso redor, nem nossos parentes, nem nossa família, nem ninguém aqui no Brasil, nem em Joinville, nem em Balneário. Falando da viagem, a gente levou 5 dias para chegar em Joinville. O que a gente pode tirar de conclusão dessa viagem é que o mundo mudou, está mudando e eu acho que vai mudar muito mais ainda. A gente vê... É como se fosse um filme de apocalipse que tá tudo fechado, aeroportos fechados, lojas fechadas, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E o pessoal de máscara, de macacão, de viseira. Então, tá todo mundo assustado ainda. Mas acredito que isso logo passe e a gente consiga viajar mais tranquilos daqui para frente. Nosso voo originalmente demoraria da Suécia até Curitiba, demoraria 24 horas para a gente chegar em casa, mas com todas essas alterações, meus voos alteraram muitas vezes, o da Rafa nem tanto, mas os meus voos mudaram bastante e a gente levou 5 dias para chegar em casa. Mas é isso, a gente chegou bem. Tá tudo certo, todas as bagagens chegaram bem, nossa saúde até agora a gente não está sentindo nada e espero que a gente não sinta nada nos próximos 14 dias aí pra gente estar tranquilo e não expor ninguém ao risco. A gente passou na Suécia, na Holanda, em Lisboa, em Portugal, em São Paulo, Curitiba, Joinville e agora em Balneário. Então a gente rodou meio mundo, mas a gente está tranquilo agora. E é isso aí. Até mais. Até a próxima.